Minha gente, olha, o dia hoje está todo voltado, claro, como ontem também, para a delação premiada de Sérgio Machado. Sérgio Machado é uma figura de uma família política, seu pai foi senador, etc. Acho que foi ministro também, né, no governo João Goulart. Ele se elegeu senador, foi senador da República e injunções, movimentações, articulações acabaram levando-no para a presidência da poderosa Transpetro. A Transpetro é a subsidiária da Petrobras que cuida dos navios, da frota de petroleiros, gigantesca frota de petroleiros da Petrobras. É quem encomenda a construção dos navios, quem cuida da operação desses navios. É uma das maiores frotas, se não for a maior frota de uma única atividade no Brasil, a Fronap, a antiga Fronap, Frota Nacional de Petroleiros, motivo de orgulho dos petroleiros brasileiros. Esse Sérgio Machado ali ficou 11 anos, mantido na era petista e na era tucana, graças a um apoio político correspondente à influência política que a classe política sempre teve na Petrobras. Ele, na denúncia de ontem, como vocês já devem ter visto nos telejornais, ontem no Jornal da Band, ouvido aqui na Band News FM, está na capa de todos os jornais hoje, fez a sua delação premiada à Lava Jato e, nesta delação premiada, citou 25 políticos como destinatários de propinas do esquema que ele, Sérgio Machado, operava dentro da Transpetro, vale dizer, dentro da Petrobras. 25 políticos, entre eles, Sua Excelência o presidente em exercício Michel Temer. A gente vai ficar aqui um milhão de anos discutindo pormenores, detalhes sobre a delação, sobre cada um dos políticos, sobre as circunstâncias, etc. e tal, mas vale tentar organizar aqui uma leitura dos fatos para que a gente possa chegar a alguma conclusão ou pelo menos a uma dúvida, que me parece que é o mais correto. Primeiro, deixa eu fazer aqui uma leitura rápida do que está nos jornais de hoje em função dessa nova manchete escandalosa, retumbante, né? Primeiro o seguinte, usando apenas esse conjunto de políticos dessa nova delação premiada, lembrando que outras delações premiadas já aconteceram e outras importantíssimas, como a da Odebrecht, estão para acontecer. Mas vamos ficar nesta página de hoje que está nas manchetes. Algumas coisas igualam todos esses políticos. A primeira delas é que eles figuram na delação premiada de um corrupto assumido, de um corrupto confesso, de um ladravaz declarado, que faz com o Ministério Público e a Justiça Federal do Paraná um acordo para dizer o que fez, daquilo que participou e o que sabe relacionado ao grande escândalo que levou a Petrobras à situação em que se encontra hoje. Isso é o que primeiro os iguala, todos estão na boca do mesmo sapo. A segunda coisa que os iguala é a reação. Todos, rigorosamente todos, negaram. Vou aqui ler. Michel Temer, sobre as delações de que recebeu dinheiro ilícito de esquemas ilícitos da Transpetro com empreiteiras. Reações de Michel Temer. Sempre respeitei limites legais para procurar recursos de campanha. De Gabriel Chalita, não conheço nem tenho contato com Sérgio Machado. Aécio Neves, as acusações são falsas. Renan Calheiros, jamais recebi recursos de Caixa 2. Henrique Eduardo Alves, repudio a irresponsabilidade e a leviandade das declarações. Romero Jucá, nego ter recebido recursos de Machado. Jader Barbalho, não vou tratar da delação porque não sou especialista em estrume. Esse Sérgio Machado é canalha e bandido. Como se chamaria um especialista em estrume? Estrumitólogo? Estrumitento? Estrumeloia? Edson Lobão nega ter recebido recursos. Valdir Raup nega ter solicitado doações. José Sarney nega ter recebido recursos. Sarney Filho, chamando Machado de monstro moral, bandido e marginal, diz que suas doações foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.
Heráclito Fortes, o boca mole, está fora do país, não disse nada. Sérgio Guerra já morreu, não disse nada, mas o PSDB soltou uma nota dizendo que tudo é falso, é mentira. José Agripino Maia, doações foram declaradas à Justiça Eleitoral. Felipe Maia, estou surpreso, minhas doações foram declaradas. Cândido Vacareza, nunca pedi dinheiro a Machado. Luiz Sérgio, PT, né? Doações recebidas da Queiroz Galvão foram legais. Jandira Fegali, minhas doações foram legais. Francisco Dornelles, todas as doações foram declaradas à Justiça Eleitoral. Garibaldi Alves, doações foram legais, oficiais, sem nenhuma troca de favor. Walter Alves, doações foram legais, nenhuma troca de favor, de qualquer natureza. Jorge Bittar, nega que tenha recebido doações ilegais. E Deli Salvati, sumiu, ninguém achou, não sabem onde está, não deu declarações. Edson Santos, ex-ministro, não foi achado para dar declarações. Teotônio Vilela Filho, repudia as declarações de Machado. Salvo aqueles que morreram, aquele que morreu, que é o ilustre Sérgio Guerra. E aqueles que não foram encontrados, todos os demais, 21, 22 por aí, simplesmente disseram a mesma coisa. Negam categoricamente ter recebido dinheiro de origem ilícita e usam a seu favor o fato de terem declarado as doações à Justiça Eleitoral. Então a primeira coisa que os iguala é que estão na boca do sapo. A segunda coisa que os iguala é que todos negam. A terceira coisa que os iguala é que ninguém nega ter recebido dinheiro. Todo mundo alega recebeu dinheiro e declarou à Justiça Eleitoral. Outra coisa que os iguala é que todos tinham poder político, alguns ainda têm, aliás, muito, para interferir nos destinos das empresas públicas brasileiras, que são um feudo da classe política, sempre foram historicamente, com destaque para a Petrobras. Quer dizer, essas figuras, um telefonema de uma figura dessa para um diretor de uma estatal, recomendando ou pedindo qualquer coisa, é levado em conta como ordem, porque esse diretor da estatal, que ali está também enriquecendo ilicitamente, sabe que depende dessas figuras para permanecer onde está e sabe que ali chegou graças a essas figuras e ao jogo político que elas comandam. Quinta ou sexta coisa que os iguala: a Petrobras, origem de todos esses recursos denunciados, está quebrada. Sétima coisa que os iguala, e aí é que vem o início da discussão: faltam provas materiais, batom na cueca, para levá-los para a cadeia. Por mais que isso nos desespere, nos aflija, a delação de Sérgio Machado, a retumbante delação de Sérgio Machado, hoje nos jornais, nas manchetes, tem uma característica que predomina nas delações premiadas até aqui, com algumas poucas exceções. Vou dar do Michel Temer para exemplificar o que eu estou dizendo. Ele diz o quê? Que Michel Temer pediu R$1,5 milhão para o aliado Chalita, que era candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo em 2012. Como é que Sérgio Machado conta essa operação? Diz que se encontrou com Michel Temer na base aérea de São Paulo, que estava usando um automóvel alugado pela Transpetro, junto à locadora Localiza, não lembra do modelo do carro, e que o contexto da conversa foi de Michel Temer pedindo dinheiro para ajudar Gabriel Chalita em sua campanha à Prefeitura de São Paulo, que teriam ajustado verbalmente R$1,5 milhão para essa ajuda e que a forma de doação seria a de obter esse dinheiro junto a Queiroz Galvão, e assim foi feito. Notem, Michel Temer o que fez? Negou. E por que Michel Temer negou? Porque esse relato do Sérgio Machado, que é exatamente igual aos demais, mostra algo que de fato aconteceu, um encontro que é facilmente rastreável, mostra que ele estava lá naquela hora, naquele local com aquelas pessoas, mas não traz um elemento fundamental, que é aquilo que distingue o indício da prova. Para a justiça, na hora do vamos ver, o que vai valer é a prova.
Prova que está valendo contra Eduardo Cunha, por exemplo, com os documentos, extratos bancários fornecidos pela Suíça de sua movimentação financeira naquele país. Prova que existe, por exemplo, com Delcídio do Amaral, na gravação em que ele explicitamente conspira para obstruir a Lava Jato. Provas que existem, numa certa medida, com Fernando Collor, nos gastos fora de curva que caracterizam o seu cotidiano. Provas que existiram e existem para condenar José Dirceu por razões semelhantes, uso de jatos para cima e para baixo, sem condições financeiras de comprová-los. Quer dizer, você dá um passo além do simples indício e começa a identificar marcas indeléveis de batom na cueca. Nestes casos, a justiça tem elementos materiais para avançar no julgamento e na condenação. Nos demais, quem vai ser suficientemente ingênuo para achar que estas negativas destas figuras, na ausência de provas materiais, não serão suficientes para livrar a cara de todos eles de um crime que todos nós sabemos, e esse é o ponto também que os iguala, todos nós sabemos quem eles são. Todos nós sabemos como eles agem, todos nós sabemos como funciona a corrupção no Brasil e todos nós estamos vendo o que restou das estatais brasileiras entregues a essas quadrilhas. Portanto, na consciência, na convicção de cada um de nós que pagamos por essas orgias, não há nenhuma dúvida quanto à culpa e à natureza do crime, à materialidade do crime. Mas uma coisa é a nossa convicção, a nossa percepção, a nossa certeza, e a outra é aquilo que vai ser levado aos tribunais para condenar essas figuras. As estatais, eu estava lendo aqui no levantamento feito pela Letícia Kuratomi, em 2010, doaram milhões e milhões e milhões e milhões de reais às campanhas políticas. Para Dilma Rousseff, OAS 30 milhões, Andrade Gutierrez, o que é isso, filha? 2014, ok. Andrade Gutierrez, 16 milhões. UTC, 11 milhões. Para Marina Silva, OAS, 5 milhões. Para Aécio Neves, Andrade Gutierrez, 12 milhões. OAS, 6 milhões. Odebrecht, 3 milhões. Alguém acha, como já disse um desses delatores, que esses empresários enfiavam a mão no bolso e davam essa barbaridade de dinheiro a esses políticos de todos os partidos, candidatos de todos os partidos e em todos os níveis, porque tinham identificação ideológica com eles? Não. Então o fato de não termos o batom na cueca não altera a nossa convicção de que isso aqui era um esquema de corrupção que consistia no seguinte: o político que garantia o executivo da estatal no cargo ligava para ele, pedia dinheiro, o executivo da estatal ligava para a empreiteira que tinha contratos com a estatal, exigia esse dinheiro sob ameaça implícita de atrapalhar a vida dos contratos dessas empresas nessas estatais, e essas empresas doavam esse dinheiro na forma de contribuição de campanha. Então, ainda que não haja o batom da cueca criminal explícito, como há no caso de Eduardo Cunha, fica claro que a doação de campanha em si, presidente Michel Temer, é sim uma prova moral, ainda que não seja material nem criminal, mas é uma prova moral da corrupção em que todas vossas excelências estiveram e muitos ainda estão envolvidos. A empreiteira recebia o telefonema daquele que assinava os contratos. Este dizia para ela que ela tinha que doar X reais para Eduardo Barão, e ela, que não era idiota, com os contratos que tinha na mão, doava, sabendo que nos ajustes financeiros do contrato seria ressarcida por aditivos, superfaturamentos e tudo mais. Esse é o conjunto da orgia, do bacanal, que está exposto hoje na delação de Sérgio Machado nas manchetes de todos os jornais. Outro dia eu falei aqui, olha, a gente tem muita delação, muito delator, muito indício, mas não tem prova, não tem batom na cueca. É preciso que a Lava Jato encontre caminhos para levantar agora as provas factuais, materiais, indeléveis, de que a operação foi criminosa. Com o simples depoimento, que eu acho, todos sabemos que é verdadeiro, com a simples narrativa da dinâmica dos fatos, como fez Sérgio Machado e estão fazendo outros delatores,
É pouco provável que instâncias superiores, acima do Sérgio Moro, batam o martelo por condenações significativas. Então, não tenhamos a ilusão de que a retumbância das manchetes e o escândalo que ela causa em todos nós produzirá aquilo que nós de fato queremos, que é cadeia para essa gente, de A a Z.